O mundo não é só o que você vê. Existem muitos sentimentos, desejos, emoções, lembranças que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. Você tem medo de quê? Medo que vem do latim meto é um sentimento de grande inquietação diante da noção de perigo real ou imaginário. Você tem medo de quê? Esta é a Lia. Ela tem 6 anos de idade e está tentando dormir, pois amanhã cedo tem escola. Neste momento, Lia tem medo do que pode vir debaixo da cama, do que pode aparecer dentro do armário e do que pode surgir da fresta da janela. Lia tem medo de tudo isso. Às vezes, Lia gosta de ouvir histórias que dão medo. Olha o que aconteceu com a Salomé! Eu sou a bruxa Salomé! Acabei de perder o meu pé! Quantas vezes os pais e as mães precisam sempre estar repetindo a mesma história do lobo mau? Faz tanto medo a elas, mas elas gostam de viver esse medo. Porque faz parte da vida delas, elas crescem como crianças, elas vão crescendo, transformando a sua personalidade a partir desse medo. Os personagens que as crianças têm mais medo, eu acredito que seja o Boitatá, Vovô Sem Cabeça, a Cuca, o Saci. A literatura provoca um medo bom. O que é o medo bom? O medo bom é aquele medo que gera o prazer. Pelo medo, a criança se sente desafiada a resolver, por exemplo, situações que aparentemente seriam insolúveis. Mas não é só a Lia que gosta de histórias que dão medo. Renato e Dani estão esperando o filme O Pesadelo da Múmia 8 começar. Dani tem medo que o namoro deles acabe. Tem medo do cabelo branco que acabou de nascer. Tem medo de não ser aceita na entrevista de trabalho. Renato tem medo de ser demitido. Medo de ficar com o Dani o resto da vida e de um filho de cabelo branco que acabou de nascer. Mas a partir de agora, eles vão sentir medo do Pesadelo da Múmia 8. Prazer de sentir medo? Eu não tenho prazer em sentir medo. Não sei se eu diria bem um prazer, assim, mas eu acho que as pessoas pagam para ver filme que sente medo mais pelo suspense. Olha, não há prazer em sentir medo, há prazer em ver um bom filme de terror, pelos sustos que tu sabe que não são verdadeiros. Prazer em sentir medo, eu acho ruim sentir medo. E depois desse filme eu tô com medo até de escuro, eu acho. Na vida real é diferente, vai ser uma coisa que vai atingir a ti mesmo e que pode trazer depois consequências que ninguém espera, né? Que o filme, tu sabe que acabou a sessão, acabou o filme, aquilo lá foi embora, e tu pode ir pra casa, pode continuar a tua vida e nada vai mudar. Agora, quando tu sente alguma coisa que tu realmente tem medo, por exemplo, a solidão, assim, se tu ficar só, tu sabe que não vai acabar tão fácil, aquilo ali é verdadeiro, agora o filme não. O filme é bom, passa logo, eu tô pagando por isso, né? A vida é triste, porque essas coisas não tem como evitar, assim, a gente... Não depende da gente. Eu acho que um pouquinho de adrenalina às vezes não faz mal a ninguém. Um medo que já gerou diversas histórias é o medo da natureza. O medo do mar, por exemplo, não é de hoje. Nos contos babilônicos, nos Gênesis, nos mapas antigos, vemos a presença de terríveis monstros marinhos que representavam perigos obscuros para os corajosos navegadores. O medo do mar sempre existiu.
As pessoas tinham medo do desconhecido, é um medo natural, um medo do desconhecido. Para dizer a verdade, eu diria que no início da carreira teve poucos momentos, mas teve um momento realmente que eu tive medo do mar. A partir do momento que você vai passando os anos no mar e vai convivendo com várias situações, né, você naturalmente vai tendo um domínio muito maior sobre esse medo. Todo mundo tem muitos medos, né? Acho que o medo que as pessoas têm, que eu tenho pessoalmente, é o medo de não realizar aqueles planos que a gente faz para a vida, né? Muitas pessoas vivem de vencer o medo no seu dia a dia. E muitas pessoas vivem um dia a dia melhor vencendo o medo. Nós chamamos de medo essa reação de adaptação ao perigo. E o mais importante é lembrar que nunca nós ficaremos sem medo. Isso não é adaptativo. Se nós sentirmos o medo, ficarmos por ele imobilizados, perdermos nossa funcionalidade, nossa qualidade de vida, a nossa vida para, temos um prejuízo imenso, e uma boa parte da vida perde o sentido, o nosso alcance fica menor. Meu nome é Ângelo, eu estou aqui prestando depoimento, sendo uma das pessoas que já teve o fim do pânico. De repente me deu uma angústia assim, né? Mal-estar, né? Parecia que ia desmaiar. Aí, caramba, que isso? Aquela aflição, né? Me retirei do banco, vim embora, aí procurei o médico. Então, eu pensando em poder passar a mão na rua, eu já não saía, ficava em casa. Sozinho, nem pensar, fim do pânico. Então, medo do quê? Medo do medo? Medo de uma coisa imprevisível, né? No caso, é imprevisível. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa comigo, eu não sei. Ia lá fora, pegava um ônibus e saltava no outro ponto. E dava uma aflição e vinha embora. Disse que eu voltava lá para ele, pegava o ônibus, saltava no outro ponto. E fui vencendo. Lógico que eu cheguei lá embaixo, no sítio para voltar foi difícil. Mas eu voltei outra vez. E voltei. A gente sente medo do que existe e do que não existe. Mas será que todo medo não tem um pouco de invenção? Isso faz parte da dimensão subjetiva. Só olhando debaixo da cama para ter certeza. Existe uma explicação científica para o que acontece dentro do nosso corpo quando sentimos medo. Só que cada um de nós tem medo de coisas diferentes. E o medo é de não ver o mundo feliz. Eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo que o pessoal não pense que eu tenho medo. Só eu que eu tenho medo, é isso. Eu tenho medo de barato. Muito medo. Eu tenho medo do escuro. Eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de ficar só. Eu tenho medo daquele corta a cara, tenho medo de assalto, né? De assalto. Sequestro de assalto. Tenho medo de fantasmas. Tenho medo de Avião. perder emprego. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, minha mãe, meu pai. De barato. O medo, eu perder a minha estabilidade familiar, ficar só. E eu não tenho medo de nada, porque eu tô com Deus. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer cedo demais. Medo que eu acho que é o que todo mundo tem, da morte. Claro que alguns medos atingem muitas pessoas. Mas cada um encara do seu jeito. Vamos ver agora alguns dos medos mais populares da atualidade. Vamos começar pelo o medo das drogas. Eu tenho uma filha de 18 anos e tenho uma filha de 13 anos. E a minha grande preocupação, quando a mais velha entrou na adolescência, era que ela se envolvesse com droga. Porque eu acho que a coisa mais difícil ainda é a pessoa encarar que o filho está usando droga e tentar ajudar. Porque o medo de saber que o filho usa droga também é muito grande. Amar não é botar no colo e fazer cafuné só, entendeu? Amar, às vezes, é você dizer não numa hora difícil. E que o jovem tenha a convicção de que o seu não vai ser não.
O medo da droga, eu acho que ele é construído socialmente, historicamente, porque no Rio de Janeiro, atualmente, chega a 50%, 70% a criminalização do adolescente pobre por uso ou algum outro tipo de envolvimento com a questão das drogas. Aqui tem uma discussão mais ampla sobre o que são drogas, o que é usuário, o que é o tráfico e quem que é traficante. Será que a gente pode pôr no mesmo saco um garoto de 12 anos que está vendendo um papelzinho de maconha do traficante internacional que tem bilhões de dólares e lava o seu dinheiro nos bancos da Suíça? Tudo aconteceu assim, né? Eu perdi a minha casa e aí nós fomos pra rua. Minhas filhas acostumaram com o pessoal de rua e começaram a sair pra rua, a cheirar cola, a fumar pedra, a fumar, como é que se fala, maconha, se viciaram, enfim, né, nos vícios. Na época eu fui buscar ela e acho que não soube dialogar, não conversei, muitas coisas eu deixei quieto. Então agora eu acho que eu conversaria melhor, expunha melhor e fazia ela entender certas coisas que na época eu não fiz, agora eu sentaria e conversava. De mãe para filha, que acho que foi o que ficou faltando, com certeza. Eu acho que o problema é quando esse medo fica uma coisa muito grande, né, que a gente pode até dizer uma demonização da questão das drogas, que é um controle pelo terror, pelo medo, e não pelo uma coisa mais educativa, preventiva, pelo entendimento do que é a droga, como é que ela age no seu corpo, quais são os efeitos que ela tem, e quais são as alternativas também que você tem para enfrentar. Quantos outros medos acabam sendo incluídos no medo das drogas? Será que quando falamos do medo das drogas estamos nos referindo somente às drogas? Ou tem outras coisas que vêm junto? Além do medo das drogas, outro medo bastante conhecido é o medo de doença. No século XIX houveram várias epidemias de varíola e febre amarela no Brasil. O medo da varíola e da vacina que a combatia gerou inclusive uma revolta no Rio de Janeiro em 1904. Já o medo da gripe espanhola assolou a cidade no começo do século XX, e o medo da meningite veio meio século depois, nos anos 70. Finalmente entramos no século XXI, combatendo a AIDS e, é claro, o medo que ela desperta. As campanhas inicialmente, elas trabalhavam em cima do terror. Muita gente acredita que amedrontando as pessoas, a gente faz com que elas se protejam. E isso muitas vezes acontece ao contrário. Você vai conhecer agora onde vive o grupo de risco da AIDS que mais cresce no Brasil. Converse com seu marido. AIDS acontece nas melhores famílias. As campanhas hoje, elas fundamentam sua ação nas ações de prevenção. Quem é você? Eu sou consciência, olha como eu tô pesadinha. Mas o que foi que eu fiz? Trenzinho pra lá, a boquinha da garrafa pra cá, e na hora H bebeu, esqueceu da camisinha. Mas é que eu tava lá no baile. Tem que usar a camisinha, tá pensando que é super-herói? Tem que usar. Foi mal. Tudo bem, amanhã nós três conversamos. Nós três? Eu, você e seu juízo. Que aliás é pequeno, você ainda faz questão de deixar em casa, né? Sem camisinha, nem pensar. Porque você tá diante da morte. Você tá ali agora. É ela ou eu. Ou é a vida ou a morte. Você tem a opção. Ou você escolhe por viver melhor, ou você se entrega. Eu fiz a opção de viver. Eu não vou deixar que um vírus tão pequenininho tome conta de mim. Combatendo o medo, Rosa Maria combate também a doença. Com vocês, o medo que é campeão de audiência. O medo do fim. A Ordem do Templo Solar, a Casa de Javé, a Igreja dos Subgênios, acreditavam que o mundo ia acabar antes de 2002. Só que o mundo não acabou. As profecias do Apocalipse não causam o fim do mundo, mas podem causar muitas outras coisas. O medo pode ser maior que sua causa? O medo pode causar medo. Que causa mais medo, que causa ainda mais medo. Às vezes a solução pode ser muito simples.
cidades nasceram e floresceram oferecendo espaço para a liberdade, ascensão social e segurança. Costumava-se dizer que o ar da cidade tornava o homem livre. Será que ainda é assim? Medo eu não tenho, mas eu também não me sinto 100% seguro andando nas ruas, seja de carro, de bicicleta, de moto. Ah, eu tenho, viu? Ainda mais que eu trabalho num lugar que pode ser assaltado a qualquer hora, né? Quem não tem medo disso, não é? Até quem não tem nem salário estão sequestrando, estão pegando. Eu nunca fui assaltado, eu ando sem medo. A gente vê muito ladrãozinho, muito pivete roubando e não pode fazer nada, porque é pivete. Se eu me sinto seguro em São Paulo, me sinto seguro em São Paulo. Não sei se nenhum bairro mais hoje de São Paulo é seguro, é considerado seguro, né? Eu acredito que não. Não me preocupo muito com violência, essas coisas. Eu já fui uma vez sequestrada por algumas horas e me levaram no meu carro, aqui no bairro mesmo. Medo. É tipo você sair de casa e não saber se vai voltar, viu? O medo da violência. Estas pessoas estão na sede do Grupo Quixote, onde vão assistir o filme Brincadeira de Criança, de Lea Weinstein. É um assalto! Ah, moleque! Vai brincando, você ainda vai acabar levando um tiro na cara. Que é isso, tio? Foi só um susto aí. Vai levar um chicletinho hoje? Senão vai me dar um trocado, né? Vou te dar uma porrada pelo susto que você me deu. Olha só, moleque. Aí eu não vejo que é você e acabo fazendo uma merda, tá vendo? Que maneiro, tio! Você achou? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver, tio. Para. Vai ver mais na minha mão, que isso não é coisa pra ficar na mão de moleque. Vacilou, hein, tio? O que é isso, moleque? Devolve isso, moleque. Devolve isso, moleque. Não. Devolve isso, rapaz. Não tô brincando não, dá um trocado. Devolve isso aí, moleque. Vai, dá carteira. Que carteira? Devolve dá um trocado, isso, senão você vai engolir uma pata de azeitona. Dá isso. Dá um trocado, tio. Porra, tio, só queria um trocado. Na verdade ficou uma coisa meio assim pra mim, a oportunidade faz o ladrão, entendeu? Acho que a intenção dele nunca foi atirar no cara. De repente nunca passou pela cabeça dele ter uma arma de verdade, tanto que ele tinha uma arma de brinquedo. Eu sempre achei que o filho da mãe, o bandido, era o cara da arma. Tanto é que ele cultua aquela arma, né? Ele fala pro menino quando ele mostra a arma com todo orgulho, ele fala, gostou? Sabe? Como se aquilo realmente fosse um objeto de sedução. Porque ela é atravessada por essa cultura louca, maluca que a gente vive, de fazer com que crianças e jovens sejam vítimas dessa sociedade. E por isso, algumas vezes, envolvidos também em violência ou na sociabilidade da rua, drogas, etc. Eu não tenho medo de uma arma. Eu tenho medo de quem está com ela. Porque a arma, se ela estiver quieta no lugar, ninguém mexer, não vai atirar sozinha. Pra falar a verdade, eu nunca decidi entrar na situação. Eu sempre quis ficar fora dela, só que acabava entrando sem querer. Tipo, amigos, vamos roubar o carro. Não sei o que, vamos. Por adrenalina, não ganhava nada com aquilo. E esse caminho de procurar uma coisa melhor, isso eu já faço há um bom tempo que eu leio bastante. Eu procuro me informar, estudar para mim conseguir alguma coisa melhor para mim. O filme, a ideia foi legal porque não é uma ficção, é uma coisa que acontece no dia a dia, talvez nesse momento esteja até acontecendo em algum lugar por aí. De onde vem o medo? O medo produz o quê? Porque assim, acho que tem um medo da rua, que quando você é assaltado, te causa um medo mesmo, né? O cara chega te intimando. E o medo daqui é bem diferente, né? Porque você constrói um vínculo com a pessoa, então você acaba perdendo o medo, porque você está conhecendo essa pessoa, né? Medo é você não ter controle sobre alguma coisa que vai acontecer com você que você não tem o que fazer. Acho que eu tive que esperar alguns medos, sim, cara. Um medo de confrontar com uma realidade que ainda não tinha vivido na minha vida, né? Eu nunca tive medo de trabalhar com essa população. Eles são os desconfiados por natureza. Eles não sabem, né? Chega aqui encaminhado para a semi-liberdade, eles não explicam o que é.
Então ele já chegou aqui, não sabe se é clínica, se é internação, se é FEBEM, o que é aqui, né? A gente, quando convive e vê que a gente como a gente, né, com dificuldades, é o contrário. Aí você lembra que aquele garotinho já passou pela FEBEM ou que aquele garotinho mora num barraco. Perdi o medo, mas ainda você tem uns receios. Chega adolescentes aqui que você fica com medo mesmo, que o cara como mandou não, mas intimidador, né, desafiador. Então você fica com um certo receio, medo. Às vezes você não sabe se o cara está entrando aqui dentro armado ou não, né, então dá medo. Mas é mais fácil de lidar com esse medo daqui de dentro do que do medo lá de fora. Como é que se combate o medo? A. Morrendo de medo. B. Vivendo com medo. C. Se escondendo debaixo da cama ou D. Olhando debaixo da cama. O medo pode destruir muita coisa. Então enfrentar o medo pode ser um jeito de construir uma vida melhor. Casa 10 é um centro de defesa, né, que trabalha com a questão de direitos humanos e faz as atividades socioculturais que é para envolver os adolescentes da comunidade. Então eles não são escolhidos, eles vêm para casa por iniciativa própria, né, ou vêm via judiciário. Antigamente eu pichava e daí a polícia me pegou pichando e eu tive que vir aqui, né, cumprir um LA na Casa 10. E daí nisso eu descobri a oficina de grafite e tô até hoje na luta. A arma, a droga, nunca me mostrou caminho nenhum, tá ligado? Eu acredito na cultura, eu acredito na cultura popular, eu acredito na cultura brasileira, na autoestima, de levantar um centro social aqui na quebrada, de ter autoestima de muitas outras coisas que nunca tiveram. Qual é o tamanho real do seu medo? Você pode torná-lo maior ou menor. A construção do medo está presente na nossa vida e não faz mal a ninguém ter cuidado para lidar com os vários sentimentos, pensamentos, desejos, emoções, lembranças que transformam esta relação diariamente. É a dimensão subjetiva que influencia diretamente a nossa vida e a forma como vivemos o mundo. Você pode não saber, mas tem gente pensando sobre isso. E faz toda a diferença. Muitas pessoas trabalharam para realizar este programa. Entre elas, tem quem tenha medo de barata, de injeção, de ser assaltado, de envelhecer a cabeça, de altura, de não realizar os sonhos, de lugares apertados, de ficar inválido, de ficar careca, de chuvas fortes, de sangue, de celulite e de morrer. Olha a sua volta. O mundo não é só o que você vê. Existem muitos sentimentos, desejos, emoções, lembranças que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. Este é um elevador social. Este é um elevador de serviço. Dona Clotilde anda pelo elevador social. Seu Severino pelo de serviço. Quando está em trajes de banho ou acompanhada de Luke, seu cachorrinho, Dona Clotilde anda pelo elevador de serviço. Seu Severino só anda pelo elevador social quando o de serviço está quebrado. A Lei Municipal número 11.995, de 16 de janeiro de 1996, veda qualquer forma de discriminação no acesso aos elevadores de São Paulo. Dentre os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor punidos por lei, está o de impedir o acesso às entradas sociais e respectivos elevadores do país. Mas seu Severino prefere subir mesmo pelo elevador de serviço. Dona Clotilde não entende por quê. Qual é o seu lugar? Prefiro mais serviço. Por quê? Eu sempre sem a turma, não é lugar adequado, a pessoa está empregada, está subindo, descendo com os proprietários. Serviço. Me sinto melhor, me sinto com vontade.
A gente que trabalha no prédio, chegar com compra ou andar com cachorro, de serviço fica mais apropriado do que o de social. Né? Realmente suja mais. Se tem que andar no outro, também vou andar no outro. Isso para mim não tem diferença nenhuma. Eu prefiro usar o serviço, porque a gente é dos trabalhadores da classe pobre. É meio chato isso, né? Porque quando eu chego, eu não estou com roupa de serviço e eu sou obrigada a andar no elevador de serviço. Lá onde eu trabalho não tem assim esse negócio de serviço e social. Eu me sinto excluído da sociedade, porque são coisas difíceis de comparar. Parece que as pessoas têm medo de se contaminar com pessoas de níveis mais baixos. Se o social sempre descoberto da classe rica. Certa vez eu fui num prédio, o porteiro me dirigiu, deixou eu subir tudinho. Na próxima vez, quando eu desci, ele falou que a próxima vez que eu vinha visitar a pessoa para procurar de serviço. Esta é uma prisão especial. E esta é uma prisão comum. Em ambas estão pessoas que esperam o julgamento. A prisão especial é destinada a diplomados no terceiro grau, ministros religiosos, ministros do Tribunal de Contas, secretários de Estado, cidadãos inscritos no livro do mérito, oficiais e fiscais de vigilância, vigilantes-chefes, vigilantes ajudantes, vigilantes, oficiais da Marinha Mercante, dirigentes de entidades sindicais, servidores do Departamento Federal de Segurança Pública, juiz de paz, professores de primeiro e segundo graus e membros da Defensoria Pública. A prisão comum é o lugar do resto. Prisão comum é o pobre. A pessoa que não é instruída, que não tem condição financeira, que não tem condição de ter um advogado. Geralmente eles vão para esses distritos policiais e estão esquecidos, são virados, vão para o depósito, como quer falar. É muito degradante. Leva a pessoa ao pior estado do ser humano mesmo. É tratado como coisa, infelizmente os presos não são tratados nem como gente. Prisão especial rima com elevador social. No bairro de Copacabana, onde fica o prédio em que seu Severino trabalha e Dona Clotilde mora, existem muitos outros Severinos. Severino Silva de Souza, meu nome, sou porteiro. Meu nome é Severino Manuel da Silva. Severino Júnior do Carmo. Eu sou de Pernambuco, eu vim da Paraíba. Vem de João Pessoa. No Sergipe. Normalmente o imigrante que vem do Nordeste, eles não tem noção do que é a cidade grande. Vem a trabalho. Vontade de conhecer o Rio. Primeira vez que eu vi um edifício foi com 18 anos, 17 anos. Eu sabia mato, né? Quando eu vou lá, quando eu volto lá, inclusive com minha família, né? Lá eu me sinto como se eu fosse estranho. Tudo também era difícil, agora tá correndo tudo mais ou menos. Senti assim se eu estivesse perdido. Eu nunca tinha saído da cidade. Só isso. Eu vim de interior de Campina Grande. Eu não me sinto muito bem aqui na cidade. Porque em termos de moradia, morar na favela não é tão bom, né? No meu lugar mesmo eu pretendo um dia, se eu conseguir comprar umas terras, comprar uma casa, entendeu? É na Paraíba, em Campina Grande. E só é essa chance que tem pra gente. Trabalhar em prédio, trabalhar em negócio faxineiro, entendeu? Já surgiu vários serviços, mas a gente não tem custo, entendeu? Por isso que minha revolta é essa. Então estamos continuando a vida aqui, né? Ver se nós conseguimos alguma coisa. Nós não conseguimos alguma coisa, nós vamos dar estudo dos nossos meninos, para ver se vocês têm algum futuro melhor do que a gente. E a gente não tem vendo, e acho que a idade da gente estourou. Eu tenho vontade que meu filho um dia chegue lá, entendeu? A tataravó de seu Severino poderia ter sido Odu, que foi capturada na África Ocidental e trazida em segredo para Recife em 1837. Ela foi separada da família e vendida para o Major Salvador, que havia encomendado uma negra jovem para os serviços pesados da casa. Foi rebatizada de Catarina e informada de que aquele agora era seu lugar. O tataravô de seu Severino poderia ter sido Eusébio, um escravo que trabalhava na plantação, que diziam ser muito obediente.
O dono da fazenda permitiu o amaziamento de escravos porque achava que assim fugiam menos. Eusébio teve 5 filhos com Catarina. Um deles foi Elesbão, que poderia ter sido o tataravô de seu Severino. Elesbão era escravo de confiança e casou com uma filha bastarda do administrador da fazenda. Os dois ganharam a alforria com a morte do Major Salvador e um pedaço de terra em troca do seu trabalho. Continuaram plantando algodão e obedecendo ordens. Tiveram 10 filhos e sobreviveram 6. Um deles, Rita Crioula, poderia ter sido bisavó de seu Severino. Aos 14 anos, Rita pegou barriga do marceneiro português que veio consertar as janelas da fazenda. Este nunca assumiu o filho. Assim nasceu Antônio Salvador, nomeado em honra do santo e do falecido major. Antônio, que poderia ser avô de seu Severino, foi para Salvador tentar a vida. Como Antônio tinha olhos claros, apesar de mulato, conseguiu consentimento para casar com Isaltina, filha de portugueses e professora. Tiveram Conceição, que poderia ter sido mãe do seu Severino. Ou então Antônio poderia ter casado com uma quituteira da Baixa. Ou então Rita Crioula poderia ter se juntado com Sebastião, um sitiante vizinho, e continuado a trabalhar com todos os filhos da roça. Ou então Oju poderia nunca ter se tornado Catarina. Há gerações a família que poderia ser de seu Severino aprendeu qual era o seu lugar. Que lugar é esse? No dia 4 de agosto de 2000, cerca de 130 integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto, moradores de invasões na periferia da cidade do Rio de Janeiro, fizeram uma visita ao Shopping Center Rio Sul. Quem é esse lugar? Meu nome é Viviane, tenho 27 anos, trabalho aqui no Shopping Rio Sul já há 8 anos. Meu nome é Ana Cláudia, Correia Soares de Almeida, tenho 26 anos. Não são pessoas iguais, gente. Então, como a gente ia abordar? Ia chegar lá e devido a alguma coisa, estavam tudo na fundamentação, com crianças pequenas, as pessoas olharam para eles com um olhar bem recriminando eles mesmos. Talvez por isso, né, as pessoas ficaram meio coadas de recebê-los e o que falariam para eles se eles entrassem na loja, como receberiam. Para mim, era uma pessoa normal, são todas uma pessoa normais, eles estavam fechando a porta na cara deles, fugindo, saindo de perto, entendeu, se escondendo, com certeza muito discriminados. Nossa, eu me senti feliz da vida, saí tomando banho, as crianças lavando os pés, nesse dia que tinha água lá no barraco, botando um pano em cima do corpo e fomos embora. Logo assim que a gente chegamos a, como é que se fala assim, o desprezo, entendeu? De quem tem condições, de quem tem dinheiro. Foi que muita gente olhando a gente com cara de nojo. Meu filho mesmo de 6 anos se esbarrou numa mulher loura, lá grandona. A mulher se sacudiu, se limpou a roupa dela, onde meu filho tocou ela. Me senti mó dessa. Senti bem lá embaixo mesmo. Teve muito policial, muito policiamento, tá entendendo? Tudo já fechando as lojas, os donos das lojas lá tudo fechando. Pensando que a gente já estava chegando para roubar, para quebrar, e não foi nada disso. A gente já foi apenas dar um passeio. Nós sentamos, divertindo, comendo, bebendo, rimos a beça, tá entendendo? Começou a experimentar roupa, fingindo que ia comprar, mas sem ter o dinheiro para comprar, né? Foi legal, fora isso foi legal. Qual lugar é o seu? Afinal, o que faz uma pessoa se sentir inferior a outra? Muitos anseios, medos, lembranças constroem esse sentimento de subalternidade. Eles fazem parte da dimensão subjetiva e reconhecê-los pode mudar muita coisa na sua vida. Se o Brasil fosse uma vila de 100 habitantes, 10 teriam uma renda média familiar maior de 18 salários mínimos e 40 teriam uma renda familiar de menos que um salário mínimo. Destes 40, aproximadamente 13 teriam saneamento básico e menos de um jovem entre 20 e 24 anos teria ensino superior e poderia ir para uma prisão especial. Quando estava indo para o banco, onde é cliente especial e tem cheque especial, o marido de Dona Clotilde, que também anda pelo elevador social e tem direito à prisão especial, parou em uma blitz. Você sabe com quem você está falando?
policial talvez realmente não saiba que se o Brasil fosse uma vila de 100 habitantes, o marido de Dona Clotilde, com quem ele está falando, estaria entre os 10 que ganham a renda familiar maior que 18 salários mínimos. Mas isso faz diferença? Uma vez eu estava em Caruaru, eu estava sentado assim, tomando assim uma cerveja e tal, e comecei a conversar, ele chegou e disse: "Você sabe com quem você está falando?" Eu digo: "Rapaz, não sei não, meu. Você está falando com o fazendeiro, ex-delegado daquele Caruaru." Eu acho que quando a pessoa fala assim, às vezes eu penso assim, se falar comigo, eu acho que eu penso que é como se fosse um tipo de ameaça. A pessoa tem que falar com o outro na educação, na calma. Constrangido, com certeza, né? Constrangido porque de qualquer maneira você é humilhado, entre aspas, né? Pra mim, sabe, me dizer, sabe quem tá falando e ganhar um inimigo. Gente é mostrado que não tem princípio. Uma pessoa simplesmente insignificante que quer significar alguma coisa. Acha que com isso pode ser mais homem do que os homens normais. Bandido usa muito isso também. Mas você tá num lugar assim, o cara sabe o que tá falando como fulano de tal. Aí você já assusta, né? Puxa, já fica meio assim, né? Não quer dizer que ele é bandido, simplesmente a gente fala assim: "Você sabe com quem você está falando?" Então, é polícia militar, entendeu? Não é seu irmão, não é seu pai. Às vezes a gente fala assim: "Não, ninguém usa essa frase comigo, não." A gente usa quando a gente vê que a pessoa tem cara de marginal, entendeu? Não quer dizer que ele é marginal, a gente não está julgando. Pra mim, a pessoa, para ela poder ter alguma autoridade, primeiro ela tem que ter respeito pela outra pessoa, senão pra mim não... Você sabe com quem você está falando? Essa frase, não sabe com quem você está falando, ele pode ser tanto racial como pode ser social. Sabe com quem você está falando? Eu estou te discriminando, eu estou te tirando, eu estou te desqualificando enquanto pessoa. Porque geralmente, depois dessa frase, sabe com quem você está falando, atrás já vem: "Você sabe o que eu posso fazer com você?" Se alguém chegar em mim e falar: "Sabe com quem você está falando?" Não sei, mas eu gostaria de conhecê-lo. Quando você tem uma Constituição, que é a Carta Magna do país, que diz que todos são iguais, por que eu vou tratar esses iguais de forma diferente? Este homem foi preso por um crime que não cometeu. Antes de conseguir provar sua inocência, foi para uma prisão comum. 95% dos presos são homens como ele. 95% também são pobres como ele. E mais de 50% têm menos de 30 anos como ele. Eu pensei, pensando assim lá na sala de reconhecimento, né? Pensando que só acontecia na televisão, né? Nunca pensava que acontecia comigo, né? Tanto o juiz, ela falou que estava nervosa, né, no dia. Estava nervosa no dia e chegou lá, falando que eu quero que eu aparecesse lá pro Lau. Ainda mais de cor ainda, ela não teve dúvida. Eu acho que por parte do juiz, né? Eu acho que houve mais por maldade, né, da parte dele, né? Porque na minha primeira audiência, né, explicando tudo o ocorrido para ele fez tipo cara de preguiça assim, né? Tava com sono assim, né? Não tava nem ligando, né, pro meu depoimento, né? E você passou quanto tempo na cadeia? Passei 1 ano e 7 meses. Graças a Deus, né, os presos entenderam o problema, né? Expliquei para eles que não era do crime, né? Eles entenderam, ela falou para a gente, juiz, tudo isso, aí falou nervosa, que na hora de me reconhecer, não me reconheceu, não lembrava de mim. Aí eu fiquei do lado, frente a frente com ela, assim, né? Minha irmã falou assim: "Ó, essa aqui é aquela que te acusou." Eu não sabia se sentia revolta, assim, sabe? Eu me contive no máximo, né? Um sentimento meio confuso, não sabia se era revolta, se era pena, assim, perdão, sei lá. Será que quando prenderam este homem sabiam com quem estavam falando? Ou será que apenas pensavam estar colocando ele no seu devido lugar? Muitos sentimentos, medos, pensamentos estão por trás de frases feitas, que às vezes parecem se tornar realidade. Mas não precisa ser assim. Você já pensou nisso? Danilo, Bruna e Tiago são estudantes universitários.
Hoje eles resolveram fazer a seguinte experiência. Danilo trabalhou como contínuo, Bruna como garçonete e Tiago como gari. Como você acha que eles se sentiram? Você vai ser panelinha para poder completar a sua renda. Ai, meu Deus. Eita. Boa noite, a conta de vocês, vocês pediram? De nada. Muitas vezes o seu Severino acredita que o macacão de faxineiro lhe confere superpoderes. Ele fica invisível. Foi muito gratificante, assim, pra você sentir realmente na pele o que é, pelo menos comigo, de sentir o que é um garçom, de como você trata ele e você às vezes não sente, sabe? Que isso foi muito importante. Porque a gente trata o garçom como se fosse o nada. Você está lá servindo a vinha, servindo o café, você nota pela maneira que a pessoa olha para você, pela maneira que a pessoa lhe trata, se a pessoa está lhe desprezando ou não, você dá para perceber. Por exemplo, sei lá, tinha um cara que chegou, não, esse café tá muito ruim, aí reclama logo. Do mesmo jeito que você tinha uma moça lá que ela era bem educada, ela chegava pra mim, pedia aguinha, dava por favor, a única pessoa que pediu por favor pra mim, e que segundo ela tava morrendo de sede. Eu achava que ser garoto não exigia muito. Eu achava que era só história de varrer, de colocar carrinho, limão, coisa, mas não, tem que pegar entulho, tem que pegar no pesado, e eu fui logo pegando justamente isso aí, no entulho lá, e eu passei aqui, doeu, fiquei doído assim, dia todo e tal. Eu tinha que levar água para eles num copinho de plástico, normal, descartável. Agora o gerente não. O gerente eu tenho que trazer a aguinha para ele, no copinho dele, de vidro. Ele não chegou assim numa mesa como eu cheguei, sabe? Eu acho que eu me senti muito mais à vontade dentro da profissão deles do que eles se sentem. Porque eu chegava nas mesas assim, chegava sorrindo, perguntando o que eles queriam. E eles não, eles se transportam mesmo para a questão da invisibilidade da profissão, sabe? Eles se acham seres invisíveis, realmente. E é daquele jeito que eles trabalham, sabe? Sem mostrar realmente quem você é, sabe? Apenas estar ali cumprindo ordens e, assim, para a sua profissão, sabe? Uma famosa socialite carioca falou para a imprensa a seguinte frase: trabalhei como uma negra. Trabalhar como uma negra significa A. Trabalhar muito. B. Trabalhar pouco. C. Trabalhar vestido com roupas escuras. D. Trabalhar sob o sol e ficar bem queimado. E. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em fevereiro de 1998, fiscais da Delegacia Regional do Trabalho descobriram 39 homens, vivendo em regime de escravidão na carvoaria da fazenda Campo Limpo, a 420 quilômetros de Goiânia. Eles trabalhavam 18 horas por dia, jamais receberam salários, estavam impedidos de sair por ameaça e subnutridos. No Brasil existem vários casos como este. Como será que Danilo, Tiago e Bruna se sentiriam se passassem um dia trabalhando como escravos? E uma vida inteira? A ASMARE é uma associação de antigos moradores de rua que conseguiram juntos ter casa, remuneração, creche e dignidade. É um projeto que já mudou a vida de muita gente, como por exemplo de Dona Geralda. Maria das Graças Massal, mais conhecida Geralda. Tá? Eu sou coordenadora desse galpão da coleta seletiva. Eu mudei muito, né? Eu aprendi a relacionar com outras pessoas. Antigamente, quando a pessoa ia conversar comigo, eu abaixava a cabeça, porque eu tinha vergonha das outras pessoas. Né? Hoje eu gosto de ajudar as pessoas. Né?
eu consegui assim, enxergar meu próximo. Não sou eu, tá? Mas todos os catadores têm essa consciência já. A gente conquistou meu trabalho também foi a cidadania, né? Que a gente era misturado ao lixo, era tratado igual se trata ao lixo. E agora? Agora somos tratados como cidadãos, graças a Deus. Geraldo também se chama Severino. Meu nome é Severino. Severino, meu nome é Severino. Meu nome é Severino, nós somos Severino. Iguais e tudo na vida, morremos de morte igual. Mesmo a morte Severina. Que a morte do que se morre. Desvelhice antes dos 30. Desemboscada antes dos 20. De fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença. É que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Meu nome é Severino. O meu nome é Severino. O meu nome é Severino. Meu nome é Severino. Meu nome é Severino. Meu nome de verdade é José Maria Malacia da Silva. São muitos os pensamentos, desejos, medos, lembranças que ajudam a construir o sentimento de subalternidade na nossa história, no nosso dia a dia. Perceber essa dimensão subjetiva pode modificar a nossa vida e a forma como vemos o mundo. Que tal falar mais sobre isso? Você pode não saber, mas tem gente se dedicando a este assunto. E faz toda a diferença. Muitas pessoas trabalharam para realizar este programa, colocando seus nomes em seu devido lugar, nos créditos finais. Assim você fica sabendo com quem está falando, com todo respeito, orgulho e dignidade.